tipo 6, o raio 6, é o centro da intuição do Eneagrama, é o centro da força, é o centro da coragem. Quando a gente fala de estar exatamente no meio dos tipos mentais, é dizer que quando eu estou num nível elevado de consciência, o que acontece é que eu de fato acesso o mental superior. De fato eu acesso essa guia interna, esse inner guidance, que não importa se eu vejo o próximo passo, eu simplesmente caminho porque eu confio, porque eu sinto os meus pés firmes no chão e sustentados pela terra. A fé me move na direção de onde eu tenho que andar. E a coragem, como o agir pelo coração, faz com que eu ande na direção de que me é orientada. Esse é o caminho dos 6, o herói leal, aquele que lidera, aquele que anda à frente, aquele que abre caminhos, aquele que encoraja, com a espada na mão e o escudo na outra mão, abre os caminhos guiando na criação de uma nova era, enfrentando as adversidades, as batalhas e construindo um mundo novo. O que acontece com os 6 do Eneagrama é o mesmo que acontece com todos os outros tipos. Em algum momento, principalmente cristalizado nos primeiros momentos da infância, existe a queda de consciência nesse raio, dando origem, portanto, ao tipo, à persona psicológica, que pode ser mais cristalizada nos níveis de consciência mais baixos ou mais livre nos níveis de consciência mais altos. Lembrando, a maioria das pessoas que você vai encontrar por aí estão com a personalidade dominando a consciência, ainda no estado de máquina maior. O que acontece com os 6, portanto, é que ele sai daquele mundo elevado, onde o mental opera na intuição, vai espiralando para baixo e a cabeça dele vai ficando cada vez mais confusa e os ventos da mente vão se tornando cada vez mais tempestuosos e nebulosos. E o que as pessoas do tipo 6 mais comuns, mais presas à personalidade experimentam é uma mente extremamente turbulenta, uma mente cheia de vozes, uma mente que duvida muito. E a gente pode dizer que talvez essa seja a fixação do ponto 6, aquilo que acontece na mente dele quando ele está preso à personalidade. A dúvida, a mente do 6. Tem medo? A mente do 6. Duvida? A mente do 6 quer garantias. Mas como que eu vou entrar naquele projeto novo? E se tal pessoa não cumprir? E se aquilo acontecer? Ele perde a fé de que as coisas darão certo. Ele passa a duvidar de tudo e de todas as coisas, desconfiar que o melhor vai acontecer e, por uma questão de proteção, a mente dele passa a querer prevenir o futuro. Pensar no plano A, pensar no plano B, pensar no plano C. Nossa, mas a gente vai dirigir para a praia agora? E se a estrada estiver fechada? Se a estrada estiver fechada, a gente vai por um outro caminho. Mas e se o outro caminho também não estiver bom? E se? Com essa estrutura mental repetitiva, a mente do 6 vai criando cenários onde principalmente as coisas tendem a dar errado. E essa é a maneira como ele tenta se proteger do futuro que vem. Ele acredita que, quem sabe, se eu puder me antecipar a tudo de errado que pode acontecer, é assim eu estou tranquilo. E o 6 vai querer ter todas essas formas de garantia. E assim vai funcionar a mente que duvida, a mente que desconfia. Claro, no nível de consciência mais baixo, essa mente duvida muito mais, desconfia mais, duvida principalmente de si mesma. Se você olhar para as pessoas do tipo 6 mais presas à personalidade, o que acontece com elas é que, além de duvidar de que as coisas darão certo, além de desconfiar que de fato o melhor vai acontecer, elas duvidam muito da própria capacidade. O 6 é o herói da jornada do herói de Joseph Campbell, e o herói sempre duvida que é herói. O 6 olha para si mesmo e fala: putz, talvez eu não tenha toda essa habilidade, eu não estou pronto. Vocês querem me dar esse cargo de liderança, assumir essa coisa toda? Não, de jeito nenhum. Isso me dá medo, me deixa inseguro, eu não estou pronto, minhas habilidades não estão suficientes. E o 6 passa a duvidar de si mesmo. Muitas vezes as pessoas dizendo para ele: cara, vai lá, assume, você consegue, você tem esse talento, vai dar certo. E ele no escuro da noite, quando vai para os seus pensamentos, eu não estou pronto, isso me dá medo.
Isso me traz ansiedade no corpo. Lembrando que nos níveis de consciência mais baixo, o efeito da mente que duvida, combinado com um coração que lá em cima na consciência alta estava aberto e pleno à coragem, ao agir pelo coração, no nível de consciência baixo, esse coração se contrai emocionalmente, dando origem à paixão do tipo 6, que vem da hamartia do medo. O medo como um pecado capital. E o medo já foi um dos pecados capitais antes de ter sido retirado na Idade Média como um dos pecados capitais, que de 9 viraram 7. O medo como um pecado capital, para nós aqui no núcleo da consciência, vai dar origem ao nome da paixão do tipo chamada de ansiedade. Porque se a minha mente começa a entrar em paranoia e acelerar, a duvidar de tudo, a querer garantias demais, a ter medo, o que acontece é que a minha respiração fica mais rápida sobre aqui e o meu corpo entra em ansiedade, num estado de ansiedade, de ansiar o futuro, de se preocupar com algo que ainda não aconteceu. E se o meu corpo entra em ansiedade, as minhas pernas tremem. Não é isso que acontece com as pernas de quem tem medo? E essa vai se tornar, portanto, uma das práticas mais importantes para as pessoas do tipo 6, a prática de colocar a sua respiração de volta no mesmo lugar. Não existe ansioso que respire profundamente. Não existe ansioso que tenha uma prática de aterramento, que sinta os pés firmes no chão, que esteja posicionado, assentado sobre o próprio corpo. E o 6 vai se perder nessa ansiedade, vai se preocupar e o mecanismo de defesa da sua mente é bastante perigoso. Ele é chamado de projeção. Assim como a projeção de um projetor de cinema, aqueles medos que o 6 tem dentro dele, no coração dele, na mente dele, são projetados lá fora. E ele começa a enxergar lá fora os medos dele. Tá vendo como naquele lugar é perigoso? Olha lá, em 1970 aconteceu uma coisa dessa. Minha filha, cuidado. Você tá chegando, você vai sair na rua, esse lugar é muito perigoso, vai acontecer isso. Aquela pessoa está abandonando aquela carreira segura para entrar num lugar, para fazer uma coisa da vida sem garantia. E eu, cuidado, não faz isso, presta atenção. E eu começo a não perceber que no fundo o que está acontecendo é que eu estou projetando o meu medo, que é dentro de mim, e vendo no mundo lá fora comprovações dos riscos que na verdade estão exagerados por mim mesmo. O 6, como um tipo do Eneagrama, quando nos níveis mais baixos de consciência, não pode confiar nem mesmo na própria mente, porque ela vai estar criando cenários que nem sempre são a realidade em si. Mas o interessante é que muitas vezes essa também vai ser uma habilidade da mente 6. Por ele estar desconfiado, por ele achar que as coisas podem não dar certo e sabendo que ele faz isso não é por mal, é porque ele quer que as coisas deem certo. E na cabeça dele, quanto mais preparação, planejamento, garantia, melhor para garantir que uma coisa vai dar certo. E portanto a mente 6 se torna aquela excelente para te ajudar que uma coisa não dê errado. Porque se uma coisa tiver que dar errado, ele já vai ter pensado antes. Ele já vai ter olhado antes. Eu me lembro de uma vez, alguns anos atrás, uma pessoa que trabalhava comigo na minha equipe, eu ia fazer uma palestra no lugar, e a gente, preparação de eventos sempre tem muitas coisas envolvidas. E os 6 são muito bons para isso. Porque a mente deles funciona assim, peraí, mas e se a comida não chegar no lugar certo? E se por acaso lá a internet não funcionar? E se começa com o e se, que às vezes outras pessoas vão dizer, imagina, isso não vai acontecer. Mas não é que algumas vezes isso acontece? E eu me lembro que uma vez ela disse assim para mim, cara, eu preciso ir até lá antes, eu preciso pisar naquele palco. Vai que o palco não aguenta o peso seu, dos equipamentos e do movimento. Não é que ela foi até lá pisar no palco? E ela fez algumas recomendações, graças a Deus o palco não caiu, mas poderia ter caído. Eu me lembro de uma consultora de Eneagrama, minha amiga, que viajava comigo, e uma vez a gente indo dar um curso numa empresa no Recife, muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, e na época não tinha
internet direito, não tinha nuvem direito, e a gente levava em CD as apresentações, ou no computador ou em CD. E ela disse, mas e se a gente chegar lá na frente do cliente, na hora que for passar a apresentação, todo aquele pessoal naquele hotel, toda aquela organização, liderança, e não funcionar a apresentação? Falei, calma, eu estou levando um CDzinho, fica tranquila. Mas e se a sua mala extraviar? Cara, se a mala extraviar, a gente pode levar uma cópia do CD na mochila, mas e se der pau nesse também? Gente, não vai dar pau nesse também. E não é que dessa vez aconteceu tudo isso junto? E o mais interessante é que quando tudo isso aconteceu, e agora, o que a gente vai fazer? Ela sacou um CDzinho assim e falou, não falei que isso ia acontecer? Trouxe um outro de backup. E eu costumo brincar que os 6 adoram quando isso acontece. Adoram esse momento que ele vai te dizer, não falei que aquilo poderia ter acontecido? Claro, e claro que a gente deve se divertir com tudo isso, a gente deve olhar para tudo isso. Ainda assim, qual o limite entre o momento que minha mente está criando medos e alternativas e riscos que não vão me deixar me movimentar na vida, que vão me paralisar, ou o momento que minha mente está usando esta habilidade para me ajudar a prevenir, a fazer as coisas darem certo, a planejar. A mesma habilidade que pode me atrapalhar e me paralisar é a mesma habilidade que pode me ajudar. Tudo depende da medida e da consciência na qual ela é utilizada pelo 6. O grande medo do tipo 6 é o de estar desprotegido, é o de não encontrar segurança. E, portanto, o seu desejo maior como personalidade vai ser o de encontrar segurança, de encontrar garantia. Muitas vezes, nos níveis de consciência mais baixos, o 6 vai ficar procurando alguma pessoa forte, ou alguma empresa forte que dê garantia, estrutura, um lugar que ele possa segurar. Isso revela, na verdade, que nos níveis de consciência mais baixo, o 6 se descola do verdadeiro herói que é. O 6 se descola da sua própria autoridade interna. E quanto mais baixa a consciência, o que acontece é que ele duvida tanto da sua própria força, da sua própria certeza, da sua própria intuição. E não é interessante? O tipo mais intuitivo do Enneagrama duvida da própria intuição, duvida que é herói, duvida da autoridade. E quando isso acontece, fica perigoso, porque ele busca autoridade em outras pessoas. E pode se tornar o que uma das grandes professoras de Enneagrama no mundo, a Helen Palmer, que foi uma das minhas professoras, e que é uma 6 do Enneagrama, chamava o 6 de o cético leal. O cético, porque nos níveis de consciência abaixo, duvido de tudo. Tem uma postura cética em relação às coisas que eu não posso comprovar. Leal, porque se eu tiver numa consciência muito baixa, pode ser que eu escolha alguma autoridade firme, alguém que parece que me dá segurança, alguém paternal e mais forte, e siga essa pessoa sem questionar. Não é interessante? Se esta pessoa me dá insegurança, eu não tenho certeza do que ela está falando, ela me projeta um caminho que é incerto, eu duvido dela, eu questiono, eu bato, eu até desafio. E se for um 6 mais de ataque, eu vou desafiar literalmente. E de repente, se ela me projeta segurança, se ela me parece alguém firme, se eu de repente sinto perto dela a sensação de que tem alguém me protegendo, eu me torno às vezes leal demais e paro de questionar as relações. O 6 tem muito disso, o 8 ou 80. O verde, que não é muito bem verde, é meio azul esverdeado. A gente brinca que o 6 pode ser o tipo do contra. Quando você fala para ele, olha, isso aqui é por esse caminho. Não, eu acho que é mais ou menos por aquele. Cara, eu tenho certeza que você consegue. Não consigo não estou pronto. Eu tenho certeza que você consegue. Você já fez isso 1000 vezes. Não consigo não estou pronto. Consegue sim, não consigo. Quer saber? Pensando bem, acho que você não consegue não. Acho que você não dá conta. Quem falou que eu não consigo? Claro que eu consigo. Não, acho que você não está pronto. Estou pronto sim.
Claro que dá. E muitas vezes a gente brinca que a gente usa esse tipo de técnica com os 6, mas na personalidade. Claro, quando ele está conectado nos níveis mais altos de consciência, com a santa coragem, com o peito sendo levado e a mente levada pela intuição e a santa fé, tudo isso é completamente diferente. A lealdade não é uma figura de autoridade a um chefe do exército ou aquele diretor da minha empresa que é fortão e me protege. A minha lealdade é ao meu coração, é a grande causa. E os 6 são sim o Davi que enfrenta o Golias, aquele que parece fraquinho, mas na hora da grande adversidade ele se levanta, ele enfrenta e luta pelas grandes causas da humanidade. Entre os prováveis talentos do tipo 6 do Eneagrama estão, por exemplo, a responsabilidade. Trata-se de um dos tipos mais responsáveis do Eneagrama. Quando a gente olha para o 6, para o 1, são tipos muito voltados a cumprir o seu dever, a fazer aquilo que é algo maior do que ele chama. O 6 parece que tem esse chamado, essa intuição para servir a uma causa. O 6 também costuma ser alguém que tem valores muito fortes de amizade, de família, que trata bem os amigos. É por isso que aqui no Núcleo da Consciência a gente usa o lobo como animal. O lobo é um animal de matilha, é um animal coletivo, é um animal onde uns protegem aos outros. Muitas vezes o 6 encontra segurança nas outras pessoas, segurança nas alianças que ele faz. É sim alguém, portanto, que tem esse espírito de coletividade, esse espírito de família, esse espírito fraternal dentro da sua maneira de ser. São pessoas, obviamente, prudentes. Elas não se atiram normalmente. Elas costumam ter uma prudência. Elas são excelentes planejadores. Imagina com essa maneira de pensar você fazer planejamentos. Você vai levar em conta os recursos, você vai olhar bem, você vai antecipar riscos e problemas. Tem uma grande habilidade em fazer isso. E a maioria das pessoas considera as pessoas do tipo 6 como amigos muito leais. Pessoas as quais te dão firmeza, te orientam, te dão força no momento em que você precisa. Não é interessante que, sendo pessoas que costumam dar força para os outros, mostrar a capacidade das outras pessoas, lembrar os outros que eles são heróis, normalmente têm dificuldade de fazer isso consigo mesmas? Eu consigo te lembrar que você tem força, eu consigo te colocar para cima, mas lá nos níveis mais baixos da personalidade, eu não consigo fazer isso comigo mesmo. Eu duvido muito mais de mim mesmo do que eu duvido de você. E isso tem a ver com um dos movimentos de recuperação da autoridade interna que as pessoas do tipo 6 precisam fazer no seu processo de desenvolvimento. Uma das coisas importantes a se posicionar sobre o tipo 6 do Eneagrama é que normalmente as escolas mais tradicionais de Eneagrama costumavam dividir o 6 em 2 tipos de reação ao medo. Costumavam dizer que havia as pessoas do tipo 6 que são os fóbicos. Fóbico tem a ver com fobia, tem a ver com medo. Isso vem de uma reação do mundo animal. Quando o animal começa a sentir medo, o corpo dele começa a produzir adrenalina para que ele fique basicamente tenha uma reação para se salvar, para se proteger. E a gente fala das reações comuns, que é o fight or flight. Alguns animais vão usar essa energia para se mandar para longe do perigo. Outros animais vão usar essa energia para atacar. Mesmo pequenininho, aquilo vai vindo para cima dele e quando o risco chega perto dele, ele voa para cima. Olha como são reações diferentes. Diante daquele medo absurdo, eu saio dali, ou diante daquele medo absurdo eu avanço. E a gente pode dizer que as pessoas do tipo 6 também têm tendências diferentes de comportamento. O que a gente chamaria nas escolas tradicionais de o 6 fóbico são pessoas que diante dessa insegurança, diante desse medo, diante dessa dúvida, tendem a ir embora daquele lugar de perigo. Nossa, aquela carreira, aquela pessoa que me amedronta, aquele chefe bravo que acabou de pôr uma coisa, um projeto que vai dar errado. E eu saio dali. Já aquele contrafóbico vai para cima, ataca, questiona. Imagina alguém que diante de um assalto ou com medo, antes de ver já foi para cima do ladrão. Isso é uma reação contrafóbica.
Ela apagou a tua capacidade de raciocinar e você vai para cima da fonte do perigo, como se naquele momento apagasse toda a tua forma de raciocínio. E a gente vai ver, sim, pessoas do tipo 6 que são mais acanhadas, que tendem, não, isso aqui tem muito risco, eu não quero, que tem um movimento mais acanhado em relação a isso, de sair das fontes de perigo, de fugir do risco. E a gente vai ver pessoas do tipo 6 que vão fazer o contrário disso, que elas vão ir para cima do risco, que elas vão gostar inclusive de brincar com a adrenalina, de brincar com o risco. E que coisa mais maluca que é essa? Mas essa, no fundo, é uma reação contrafóbica. Eu costumava contar uma história que era mais ou menos assim. Imagina que você está andando pela mata numa excursão e de repente alguém fala, olha, tem uma surpresa, ali na frente tem um bungee jump e todo mundo vai ter que pular lá. Se você é um 6 contrafóbico, bungee jump, tua ansiedade sobe de jeito nenhum. Se é aquela cor de história, se eu bato a minha cabeça lá embaixo, se de repente eu não paguei meu seguro-saúde, minha família, como é que ela vai ficar? E numa fração de seguro eu já imaginei todas as catástrofes possíveis. Eu falo, de jeito nenhum, daqui eu não saio, nem pensar. Imagina que atrás de mim tem um 6 contrafóbico na mesma fila. Olha lá, o bungee jump, a gente vai pular. Bungee jump. Pulei, pronto. Acabou. Eu sou mais rápido que o meu próprio medo. Aliás, é bem comum que as pessoas do tipo 6 contrafóbico demorem um pouco mais para descobrir que são os 6 do Eneagrama. É o medo de ter medo, o medo de se dar conta que existe um medo por trás de mim, porque o meu corpo vai na frente dele. O meu corpo não deixa eu nem perceber que existe um medo ali por detrás. E esta é uma reação muito comum. No núcleo da consciência, a gente não faz essa distinção tão preto ou branco, ao 6 fóbico e o 6 contrafóbico. A gente fala que todos 6 têm momentos mais fóbicos e momentos mais contrafóbicos, mas que sim, a gente pode perceber que algumas pessoas têm uma tendência de comportamento muito mais fóbica e outras muito mais contrafóbica, mas a gente gosta de dizer que as pessoas do tipo 6 pisam numa reação ou na outra. Para você saber se um 6 é mais fóbico ou mais contrafóbico, por que isso acontece, nós também costumamos explicar no curso de instintos do Eneagrama. Isso tem a ver com a sequência dos instintos. E isso é uma história que a gente vai contar nos próximos programas, quando a gente mostrar como que as reações do corpo físico vão interferir nesse uso do atacar ou recuar. E, muitas vezes, paralisar. E paralisar sendo a pior das reações possíveis. E aí uma dica para você do tipo 6, não deixe o teu medo te paralisar. Não deixe as suas preocupações evitar que você dê o passo. Volte para a respiração, traga a coragem para o centro do coração e os pés firmes para os caminhos que devem ser caminhados. Sempre existe uma causa maior que leva o meu coração para a luta e para a construção de um novo mundo. Entre as sombras do tipo 6 do Eneagrama, quando na consciência mais baixa, você vai ter pessoas que duvidam demais. Pessoas que vão sentir uma insegurança interna tão grande que essa insegurança vai acabar sendo projetada. E aí eu vou duvidar das pessoas, eu vou questionar em excesso, eu vou querer garantia. Antes de tomar uma decisão, eu vou querer primeiro, mas e se isso acontecer? E se isso acontecer? E eu posso correr o risco de perder o timing das decisões. A vida não vai esperar todas as garantias que eu preciso para dar o próximo passo. Se eu for ficar esperando ter tudo o que eu preciso na garantia da minha mente para agir, talvez eu fique paralisado por muito tempo. Essa que é a chamada paralisia da análise é um risco também para o 6. Eu fico parado entre dois caminhos, a decisão A e a decisão B. E eu quero um pouco mais de segurança, um pouco mais de informação. E eu não dou um passo para um lugar nem para outro. Mais informação. E de repente aquela oportunidade de emprego já foi, o cavalo selado já passou. Ou aquele grande chamado já foi. Existe sim um risco de paralisia, um risco de excesso de dúvida. Outro risco que pode acontecer nas pessoas do tipo 6 é, às vezes, em algumas pessoas, elas quererem ficar boazinha demais. Claro que isso para o 6 mais fóbico, quererem agradar demais. E muitas vezes o fato dela se tornar doce, calorosa, super amiga,
pode ter por detrás também uma estratégia da mente animal, no sentido de assim, se eu for um cara legal, se eu for alguém que não oferece perigo, ele não vai me ameaçar, ele não vai brigar comigo. Sabe mesmo como o animal que é grande, que é forte, que enfrenta, ele corre um risco. Mas e se eu for doce? E se eu for bonzinho? E se eu for querido? Você vai ficar meu amigo, você não vai me atacar. Muitas vezes, essa estratégia dos 6 de fazer alianças, de se aproximar de forma amorosa, calorosa, quase que lembrando um 2 do Eneagrama, pode estar revelando estratégias para se proteger. E é preciso olhar para isso e colocar consciência por detrás disso. O que está me movendo? A amizade genuína, a aliança genuína ou simplesmente é o medo que me move a fazer essas alianças? Nas pessoas do 6 contrafóbico, tem que se tomar um cuidado para o excesso de ataque. Alguém põe uma notícia, eu me sinto inseguro, vou lá e ataco, bato de frente, reativo demais, reatividade sem consciência. E isso pode causar grandes questões. É bem comum os 6 contrafóbicos se confundirem. Porque eu sou um 8 do Eneagrama, porque eu sou um 3. Não necessariamente. É importante que você pare, respire e se perguntar como que a tua mente age. A mente de um 8 não fica imaginando que vai dar errado A, B, C, D, E, F. É um tipo instintivo, simplesmente é. O corpo simplesmente faz. Agora, se você vai para cima, já imaginando, se bater por esse lado, eu saio por aquele outro, que vai por aquele lugar. Tem essa mente ansiosa que fala e se preocupa, preste atenção. Talvez você esteja dentro da mente do 6. É comum a preocupação para o 6. Uma das coisas que os 6 costumam não gostar é a surpresa. A surpresa assusta. De repente eu estava preparado para falar com aquele cliente importante daqui a uma semana e você vira e me fala, olha, mudou, tá? É hoje à tarde? Como assim? Não vai dar tempo de me preparar. E aquilo acelera a mente do 6, leva para uma ansiedade e a pior coisa que pode acontecer é quando estiver chegando a meia hora do cliente, de falar com o cliente, você virar e me dizer, epa, olha, o cliente ligou, não vai ser hoje, tá? Vai ser amanhã cedo. E tem alguma coisa que ele quer saber, mas ele não me adiantou, tá? Putz, se acaba de dar para a mente 6 um inferno para não dormir. O que será que ele não adiantou? Peraí, mas amanhã cedo, que coisa é essa que ele falou? Será que ele vai me demitir? Será que ele vai brigar comigo? E aí, haja camomila, chá de camomila para poder dormir. Isso é uma das características. Quanto mais baixa a consciência da mente 6, quanto mais ansioso o corpo, quanto mais eu perdi a minha autoridade interna, mais eu fico vivendo um futuro que ainda não existe, correndo o risco de estar projetando neste futuro os piores cenários e não os melhores cenários. Claro que eu faço isso não para que as pessoas acreditem que eu seja pessimista ou eu não me vejo como um pessimista, eu me vejo como alguém realista, como alguém que simplesmente leva em conta os planejamentos, alguém que quer fazer as coisas darem certo, mas para isso é preciso ter garantias. E eu me torno a armadilha de mim mesmo. Até que ponto essas garantias me ajudam a criar um plano e andar pelo mundo de uma forma segura e orientada? Até que ponto essas garantias são excessivas e me paralisam? Ainda assim, é importante lembrar que nada disso é a realidade do que o 6 realmente é. O raio 6 é o raio que opera a intuição. É aquele que com as pernas firmes ouve o seu chamado de herói, abre o coração por uma causa maior, luta contra as adversidades e que, com uma mente em meditação, serena, se coloca na intuição e sabe exatamente o caminho que tem que ser seguido. E aí ele não precisa de garantias. Aí ele opera pela verdadeira fé. Não a fé que acredita num dogma, numa igreja, numa empresa ou em alguém, porque isso não é fé, isso é crença. A fé que não precisa de comprovação, a fé que vem do mistério, do silêncio, a fé que se move pelo coração, a fé que sente que é sustentado
por Deus, pelo plano maior, pelo universo, pela própria consciência, pela própria alma, e sente esta confiança na vida que me protege, confiança na vida que me sustenta. E eu paro de querer buscar essa confiança no mundo lá fora, eu paro de querer procurar estrutura e apoio em pessoas, em lugares, em empresas lá fora. Eu encontro tudo isso dentro de mim. E esse é o real caminho do raio 6 do Eneagrama.